Pois, meus amigos, o Juventude ganhou do Corinthians aqui no Jacone. A era Carpini começa com o Juventude fazendo 2-1 no Corinthians e só não foi mais tranquila a vitória por causa de um gol marcado no finalzinho pela equipe do Timão, né? Tava 2-0 até os 45 do segundo tempo. Vou falar sobre essa expressiva vitória com a força da Evolusul Compressores, vendas e assistência técnica, 45 anos de tradição e qualidade em ar comprimido, com lojas em Caxias e Bento, fone WhatsApp 54 99234 2129 ou no Instagram, @Evolusul Compressores. Também Périco Auto Center, o melhor das películas 3M está na Périco. Chama no WhatsApp 54 981 340798. A Périco tem absolutamente tudo o que o seu carro precisa para ficar completo na Sinimbu 478 em Lourdes. O Juventude ganhou do Corinthians e o que marcou a estreia, né, ou a reestreia, como queiram, de Thiago Carpini no comando alviverde. O Juventude, que estava numa dificuldade grande no campeonato, a gente não conseguia ver muito, até por algumas individualidades estar abaixo, a gente não conseguia ver um lapso de recuperação que pintasse em algum momento, dando a impressão de que o Juventude poderia reagir nesse campeonato. E o que nós vimos com a estreia do Thiago Carpini não foi uma mudança tática, por exemplo, assim, gigante em relação ao que nós já estávamos observando. O próprio time do Juventude, que teve 3 volantes, um híbrido, sendo o Gabriel Talhari, por hora atacante, por hora um meia, mas junto de um atacante de lado, que foi o Veron, e o centroavante Gilberto. Então a gente viu isso com o Tencati pelo menos 2 vezes aqui no estádio Alfredo Jaconi. Então não foi assim, ele mudou drasticamente o esquema tático. Não. Teve mudanças na escalação, e talvez a que tenha chamado mais atenção seja o ingresso do zagueiro Cipriano, que desde o gauchão não jogava, e que entrou, fez um primeiro tempo abaixo, mas no segundo tempo já começou a simplificar mais e fez um jogo interessante. E no mais, o trio de volantes, com o Kaique, o Jadson e o Mandaca. Já falei da peça ofensiva, né, o Veron, o Gilberto e o Talhari. E é isso. Marcelo Hermes, lateral esquerda, voltou a fazer um bom jogo. O Reginaldo fez um ótimo jogo também. A dupla de zaga, Abner, em relação ao Abner, parece que está um pouco melhor. Cipriano eu falei, em relação ao segundo tempo melhor que o primeiro. E o goleiro Juan Carneiro, que estava fazendo um bom jogo, até sofreu um gol de falta, no meio do gol praticamente, né, junto ao travessão, mas bem no centro onde ele estava. Não podia tomar aquele gol, tomou e botou um pouco de emoção no jogo. Um jogo em que o Juventude começou a ganhar no primeiro tempo, num cruzamento do Marcelo Hermes e uma tijolada de cabeça do Gabriel Talhari, que fazia o Juventude abrir o placar. E no segundo tempo, já depois que já tínhamos passado dos 32 minutos, quando o Nenê entrou em campo e com ele entrou o Matheus Babi, o Juventude, com 2 figuras que saíram do banco, acabou marcando o seu segundo gol. Teve uma reclamação não, teve uma avaliação do lance por parte do VAR, mas nitidamente, eu falei antes mesmo do anúncio do VAR, quando passou no monitor, eu disse, olha, gol legal, e foi gol legal. O Nenê serviu ao Babi, que girou sobre o zagueiro, empurrou a bola para a rede. Fazia 2-0 o Juventude, que no final ainda viria a sofrer aquele gol que eu referi na falha do Juan Carneiro. 2-1 sobre o Corinthians. É importante que o Juventude tenha vencido esse jogo, e porque vai ficar com 2 jogos em atraso, um contra o Vasco, vencível, e outro contra a equipe do Palmeiras, aí sim um jogo mais difícil, mas só o que tem a menos, e se ganhar o que tem a menos, ou ganhasse, por exemplo, do Vasco, a gente imagina que seja um jogo mais viável, que é de um adversário direto, só esse jogo não bastaria para o Juventude encostar no 16º colocado. A vitória hoje era fundamental. Eu não ia sair daqui dizendo hoje, não vai dar mais se o Juventude não tivesse conseguido um bom resultado, mas é óbvio que ficaria um pouco mais complicada a situação, né? Já é difícil, continua difícil, mas é importante. Animicamente, o Juventude também, né, se ele entrou mais ligado hoje, eu posso dizer que o Mandaca gastou a bola na marcação, na transição para o ataque, individualmente, também driblando adversários, foi muito bem o Mandaca. O Jadson voltou a jogar bem, a gente fala que ele é um motorzinho. Então, quando 2 do meio campo jogam muito bem e um joga de razoável
a bem, que é o Kaique, bom, aí o Juventude no setor que mais precisa trabalhar, marcar e jogar defensivo, ofensivamente, quando esse setor funciona, o Juventude é outro. Então, falei do Reginaldo, que fez um bom jogo, o Juventude teve boas figuras, e por isso ganhou. É pouco dentro de o que ainda necessita, mas ele tem um grande significado esse resultado. O Juventude, que antes era dado como cobra morta, mostrou que está vivo e que vai pelear. Tem uma vitória no sábado em Salvador, outro confronto direto. O ideal é buscar ponto lá. Se ganhar, espetacular, mas pelo menos um ponto para não deixar o Vitória avançar. Então é isso. A era Thiago Carpini começa da maneira que talvez nem todo mundo fosse crer que fosse acontecer, mas que todo mundo torcia para acontecer. Era Carpini começar com uma grande vitória. Essa reconstrução anímica que a gente viu no início do jogo, ela vai continuar. Os jogadores começam novamente a confiar neles próprios. E é o primeiro passo para sair da zona incômoda onde o Juventude está na tabela de classificação. O torcedor do Jacone, do Juventude, a turma saiu do Jacone feliz e aliviado. Depois de muito tempo, o Juventude dá um bom motivo para a turma acreditar.